silenciar as nossas mentes e abrir as nossas almas, vamos respirar fundo, deixar o móvel das nossas preocupações cotidianas lá fora e com os nossos corações dispostos, os nossos espíritos abertos como uma flor ante o sol divino, possamos predispor-nos a receber as luzes do alto, ávidas por nos fazerem crescer e conquistar a felicidade que tanto almejamos. Que a sabedoria bafeje o nosso intelecto e o amor transforme o nosso coração, para que sejamos a cada dia melhores do que temos esforçado por ser. Que essas luzes nos sustentem na jornada do próximo ano, propiciando-nos realizações imorredoras no campo do Espírito. Bem, meus amigos, então nós estamos aí no nosso encontro hoje para encerrarmos o estudo da grande síntese. E, em decorrência de alguns percalços, nós estamos apertados hoje, né? Vários percalços, nosso atraso hoje, porque hoje nós competiríamos uma síntese de 20 capítulos e, infelizmente, para nós, representa a parte nobre da grande síntese, porque diz respeito à construção do nosso ser. É isso? As ferramentas que estão em ação em nós na atualidade, burilando o nosso espírito, a fim de que se construa em nós o objetivo máximo da evolução no plano terreno. Então vamos tentar fazer uma síntese que seja bastante completa para nós, né? Temos aí 1h e pouco, não vamos perder muito tempo então, né? O conteúdo está todo já estabelecido aí, né? Então há necessidade de que o homem desperte para outras realidades pertinentes à construção de si mesmo. O homem, aliás, o espírito, ele trafega pela evolução com um objetivo sublime, que é despertar a divindade que reside em cada um de nós. Então nós somos sementes de deuses semeados no solo da matéria, aguardando a benesse do tempo para florescermos em divindades. Portanto, estamos todos nós predestinados a uma edificação imorredoura do Espírito Eterno, a divindade que todos nós já possuímos, mas ainda está contraída em nós. Então as ferramentas da evolução estão nos trabalhando ao longo do tempo, burilando-nos o comportamento, o sentimento, o intelecto, a sensibilidade, a emoção, para moldar este ser. Já falamos várias vezes aqui que o nosso futuro já está pronto. O próximo ser a despertar em nós já está delineado no nosso interior. E hoje, então, nós vamos tentar vislumbrar esse futuro próximo que nos aguarda. Mas nós temos ferramentas à nossa disposição excelentes para nos trabalhar. E eu acho que a mais extraordinária delas é a dor. Embora não nos pareça ser, a mais legítima, não é aquela que nos agrada mais, mas é a que fala mais fundo às nossas emoções. É aquela capaz de impregnar o espírito com lições imorredoras, porque quando a dor fere o espírito não esquece.
Não é verdade? Lembrem-se dos momentos de dores que todos já passamos. Nós não esquecemos, né? Quando a gente come alguma coisa, aquilo nos faz um mal. Sempre que aquele mesmo alimento se apresenta, nós o rejeitamos, né? Com medo da dor. Então a dor é, de fato, uma das excelentes ferramentas, sobretudo da evolução humana. A dor, então, vai acelerar a nossa velocidade evolutiva como jamais visto no reino animal. E nós precisamos acelerar a nossa caminhada. Então nós evoluímos muito mais depressa do que os nossos irmãos menores, não é verdade? Tem uma gatinha lá em casa e às vezes eu fico pesaroso, olho para ela e penso assim, puxa vida, minha irmãzinha, você está aqui numa encarnação, o que essa encarnação vai te trazer de proveito para você? Muito pouquinho, né? Pouquíssimo. Enquanto nós aprendemos tantas coisas, temos tantas oportunidades para melhorar a cada dia, então a nossa evolução é muitíssimo mais acelerada do que os animais em decorrência dos nossos ganhos evolutivos, da nossa inteligência, da nossa sensibilidade aflorada, mas também porque as ferramentas que nos trabalham são muito mais eficazes. A dor, ela incide no coração humano de uma forma muito mais completa do que nos animais, né? A dor exige ser compreendida e nós devemos ter com clareza que toda dor traz uma lição. Se nós não conseguimos descobrir a lição da dor, com muita certeza a dor voltará a nos visitar. Então nós temos pressa, é interessante para nós compreendermos todos os transtornos dolorosos que marcam a nossa existência, sejam físicos, sejam emocionais, sejam circunstanciais, né? Sejam simples dissabores, nós temos obrigação de meditar nas nossas dores e auferir as lições que elas nos trazem. Porque a dor perderá o seu sentido, o seu significado e não insistirá. Então nós aprendemos, né, que a dor existe para que nós aprendamos a não semear as suas causas. Essa é a função nobre da dor. Portanto, a dor existe para erradicar a si própria, né? Mas nós nos iludimos muito quanto às verdadeiras causas das nossas dores. Nós estamos acostumados a buscar por causas exteriores, porque nós nos vemos sempre como seres inocentes diante das injunções da vida. Então nós gostamos muito de botar a culpa no outro, não é? Verdade? Sempre o outro. Quando não, é a hereditariedade, são os nossos pais que nos transmitiram, né? Alguém nos visitou, nos trouxe uma gripe, não é verdade? Fulano nos maltratou, minha mãe não me amou tanto quanto eu queria, meu pai gostava mais do meu irmão, e assim nós vamos, buscando sempre os vilões, né, ao redor de nós e não em nós mesmos. Então a primeira atitude sincera daquele que quer evoluir é buscar a dor no seu campo íntimo e ver qual foi o seu papel, não o papel do outro, porque nós não somos vítimas de ninguém, somos vítimas de nós mesmos. E se pessoas complicadas e difíceis existem na nossa vida, elas estão ali para nos ensinarem, para nos educarem na arte do amor, não para nos atrapalhar, né? E a presença dela é uma necessidade nossa. Ensina mesmo, né? Porque elas põem o dedo nas nossas feridas, né? Mas a própria ciência no mundo tem o hábito de procurar dor fora do homem. A ciência movimentou-se para eliminar as causas próximas da dor, porém as causas estão nas substâncias dos atos humanos, na natureza individual. Portanto, enquanto a ciência permanecer combatendo a dor do homem como se ela fosse exterior ao homem, ela não obterá
os resultados desejáveis. Não é verdade? Então nós estamos perfeitamente cientes de que não se cura de fora para dentro. Os remédios são uma ilusão. Até mesmo homeopáticos. A doença verdadeira, ela não entra pela boca do homem, disse Jesus. O que adoece o homem é o que sai da boca, é o que vem do coração, o que é produto dos seus atos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Então, o remédio verdadeiro também é aquele que vem de dentro do próprio homem. Portanto, nós temos também pressa de estimularmos os nossos próprios mecanismos curativos. E existem medicinas que fazem isso de uma forma melhor do que outras, e tem aquelas que querem apenas coibir momentaneamente os nossos distúrbios com imposições exteriores, que são os remédios habituais, que nos servem, os remédios alopáticos. Eu pus aqui, eu fui um tanto quanto maldoso, eu coloquei uma série aqui de remédios que foram anunciados como maravilhas para a espécie humana e depois foram proibidos, porque mostraram-se extremamente danosos à saúde do homem. E diz assim a grande síntese: a correção do estado anormal não é conseguido agindo de fora, por meios físico-químicos, mas procurando enxertar-se em seu íntimo transformismo pelas vias naturais do psiquismo. Não pode ser um choque brutal pela introdução de compostos químicos, muitas vezes de reações antivitais. Prudência com essa química violenta é igual para todos. O Baldo dizia isso em 1932, E hoje nós estamos aí, bombardeados por essa química antivital, medicamentos inorgânicos que nos bombardeiam as reações vitais. Não digo que não podemos nos dispor, mas nós abusamos de certa forma desses medicamentos na intenção de suprimir as nossas dores por vias completamente artificiais. É claro que serão irrisórios, serão passageiros, terão efeitos às vezes desejáveis, mas porém transitórios, Então é bastante importante nós aprendermos o caminho da nossa própria cura. E ninguém do que a própria vida para nos ensinar isso. Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa idética, por exemplo, que mantém uma qualidade de vida razoável, porque ela ingere um coquetel grotesco de medicamentos. Essa pessoa ela está deixando de pagar, eu não gosto dessa palavra, mas ela está deixando de cumprir um determinismo. Tá. Com certeza. O ideal seria que ela sofresse então com essa doença e morresse, sei lá, daqui 2 meses de pneumonia, porque ela deixou de tomar, por exemplo, o coquetel e teve uma baixa imunológica e desencarnaria muito mais rápido. Ela viva, ela não poderia, por exemplo, fazer trabalho voluntário pro resto da vida e ser muito mais útil para Sim, ela tem oportunidades. Nós não estamos condenando, não chegamos a esse extremo não, Tá claro, se alguém de vocês, eu mesmo, se tiver uma enfermidade dessa, possivelmente nós vamos nos valer desses recursos. Mas nós temos que ter em mente de que isso não vai nos curar. Isso é que é importante. Se você está hipertenso, a sua pressão pode te lesar, te trazer perturbações, você vai tomar um remédio para baixar a sua pressão. Mas você tem que estar ciente e consciente de que isso não está te curando. É como uma muleta. Se eu não consigo andar com uma perna só, eu vou precisar de uma muleta, mas o ideal é eu aprender a andar. E andar com as minhas 2 pernas. E não usar a muleta o tempo todo. Mas a muleta, por vezes, é um recurso da misericórdia divina. Tá claro? Então nós estamos apregoando aqui a atitude, e o abuso. Porque se você tem dor de cabeça todo dia você toma um analgésico, você está num caminho desastrado, Você vai sofrer cada vez mais de dor de cabeça, porque você não vai na causa. Você não vai procurar o que está te entulhando o cérebro, de atividades inadequadas, preocupações impróprias. Você está, de certa forma, utilizando mal os seus dispositivos orgânicos e você precisa corrigir. Entendeu isso? O caso da AIDS.
Com certeza a AIDS é produto de um aviltamento das nossas energias sexuais. Então, ao invés de nos valermos dos medicamentos e continuarmos aviltando as sagradas energias da sexualidade, vamos tratar de corrigi-las, de equilibrar a nossa sexualidade. A cura parte daí, né, Arthur? Está claro isso? Mas manter o indivíduo vivo o máximo possível, eu acho que isso é nobre. Ele vai ter novas oportunidades. O problema é que a medicina não se interessa pelo comportamento moral, pela atitude, pela mudança do indivíduo. Sim, não é? No próprio livro da Gandhi se fala que o limite da nossa evolução tecnológica, e aí eu parto que o medicamento também é evolução tecnológica, vai chegar no ponto que o limite vai ser a moral. Eu acho que esse limite, se a gente já não chegou, ele está arranhando. Está arranhando esse limite, não é? Exatamente. Porque não podemos pretender, né, Imaculada, só um minutinho, podemos pretender consertar as nossas biomoléculas com ingestão de remédios, sem que a causa da perturbação é outra, né? A perturbação continua. O que você ia falar, Imaculada? Eu ia falar exatamente uma pergunta que eu fiz para a doutora Oswaldo, que é uma dermatologista, né? Eu sou hipertensa, e sobre exatamente esse caso de medicamento. E teve também aquela oportunidade lá no simpósio, né, que eles falaram, né, eles fizeram essa pergunta para eles. Mas, então, não se toma o medicamento? Não, porque o ideal seria exatamente isso, é você fazer com que a vida é que é muito importante, a oportunidade de estar aqui, né? Então, quando você pode fazer com que essa oportunidade melhore, né, abra-se mais espaço, mas que você tenha consciência, né? Você tem que se curar, tem que melhorar, o medicamento funciona diferente. E ele ainda comentou isso comigo uma vez que eu perguntei que, né, como está falando aí, né, que é uma química violenta para todos. Né, mas o que eu tomo um analgésico é diferente, pode ser o mesmo analgésico, a minha reação é diferente da reação que ela toma. Vai sarar uma dor de cabeça, mas comigo é do meu efeito, né? Sim. Por quê? Porque traz que eu estou inteiramente em relação àquele medicamento. Você toma xingando ou você toma agradecendo. É verdade. Não é? Tem um monte de fatores que a gente vai aprendendo, né? O importante é um aprendizado que ainda não temos, de que existem doenças pequenas que nos protegem das grandes doenças. E as pequenas doenças deveriam ser toleradas. Por exemplo, as dermatites nos protegem de enfermidades mais internas. Se você simplesmente se arvora a inibir aquele processo, você seguramente vai adoecer de outras coisas mais importantes, né? Tá claro, Arthur? Então, por vezes, existem doenças, até seríssimas, que nos estão protegendo de outras enfermidades muito mais graves. Por exemplo, as doenças do psiquismo, as doenças da mente. Então, por exemplo, a AIDS, eu acredito que ela nos protege contra desorganizações mais profundas da nossa intimidade. Nos faz adoecer num ponto superficial para nos resguardar de perturbações mais internas, né? Tá bem? Portanto, nós temos que reconhecer que a dor cumpre objetivos muito importantes na nossa vida, e o balde delineia vários para nós, né? Vamos segui-los rapidamente, porque o tema daria para uma conversa inteira, né? A função criadora da dor. A ciência não compreendeu que a dor tem uma função fundamental de equilíbrio na economia da vida e, como tal, não pode ser eliminada. Ela é íntima função de ordem, função biológica construtiva, como excitante de atividades conscientes. Então pode falar-se verdadeiramente de função criadora do patológico. Então o patológico passa a ter função biológica. O patológico não é uma falência aleatória imposta ao mundo biológico, não, né? Ela cumpre uma função, ela tem um papel a se cumprir. A dor, ela desencadeia bem-estar e alegria, né? Coisa que para nós nos parece impossível. A dor condiciona a alegria, é a essência e a razão da existência, contém o germe de uma felicidade cada vez mais alta que o homem deve conquistar. Nós ainda não estamos muito conscientes disso não, né? De que a dor nos traz alegria. A dor nos promove equilíbrio, sim. A dor nos traz
com certeza, melhores condições de descobrirmos as alegrias da vida. As pessoas que sofrem, né? Elevado assim, aí ele Percebe isso. Se nós vivemos a dor com revolta, então nós não iremos perceber nunca isso, né? A dor cria resistência. Toda enfermidade incide num ponto frágil da nossa organização, visando o fortalecimento das nossas defesas. Então, na verdade, as doenças são defensivas. As doenças promovem o estímulo de forças adormecidas na nossa economia. Então, a dor contribui essencialmente para o nosso fortalecimento. Convido a ciência a explicar como uma doença, uma deficiência orgânica pode dar tanta força ao espírito, tanta fecundidade ao pensamento, tanta saúde e potencialidade à personalidade, por lei de compensação. Lembramos aí do aleijadinho, né? A dor imuniza e protege. A doença tem função imunizadora e, em contraste, por compensação, traz em si as condições de vitória e de autoeliminação do patológico. Nesse sentido, doença é condição de saúde. Esses conceitos são muito elevados para nós ainda, né? Entendemos que quando estamos doentes, nós estamos em tratamento. A natureza divina nos coloca sob cuidados quando estamos enfermos, às vezes gravemente enfermos, porque na verdade nós estamos nos curando por vezes de instâncias inacessíveis à nossa compreensão, eliminando matérias energéticas indesejáveis na nossa economia através dos fenômenos mórbidos. Portanto, nós desconhecemos as razões íntimas que nos levam por vezes a ter doenças graves e padecermos, né? E toda dor física, ela é protetora. Ela protege a alma, ela protege a substância do espírito, ela protege o nosso mundo consciencial. Então, as dores físicas são protetoras da nossa consciência, da nossa alma, porque os maiores sofrimentos humanos são aqueles enraizados na substância do homem, que é a sua alma, o seu espírito. Então, as demências, as doenças psiquiátricas, os distúrbios mentais são seguramente, os dramas maiores da existência humana. E as doenças físicas realizam exatamente isso. Elas fazem com que as perturbações profundas da mente humana sejam drenadas no corpo físico. Pinel, que foi estudioso da psiquiatria, ele já havia observado isso, de que os doentes mentais, quando tinham doenças físicas graves, eles melhoravam o seu estado psíquico, demonstrando para nós a existência do fenômeno da transferência. Eles transferiam aquela perturbação para o físico. Tratava-se o físico, a doença mental retorna. Portanto, a doença mental, ela era uma intenção de curar a alma doente. Promove equilíbrios. A dor é o convite a equilíbrios insuprimíveis e indispensáveis, despertando ressonâncias no âmago do psiquismo. Então, quando nós entupimos de remédio, nós impedimos com que esses equilíbrios sejam em nós estimulados. Está claro? Se um corredor excede na sua corrida e começa a ter dores na sua perna, o que a dor está lhe pedindo? Parar, aquietar-se. Ele está levando aquela estrutura orgânica a distúrbios em decorrência do seu excesso. Se ele continuar, ele vai ter lesões graves. Então a dor é um pedido de socorro, um pedido que ele deve atender, ele deve parar, descansar, repousar. Mas o que ele faz? Ele toma um remédio, ludibria a dor e continua correndo mais ainda. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai. Ele tira a proteção que a dor lhe confere. Então isso não acontece com as dores musculares, não, com todas as dores que nos visitam. Às vezes uma dor de cabeça é isso. Você está excedendo o que pode suportar o seu cérebro. Você precisa daquela dor para parar, pensar, meditar,
aprender a viver, aprender a trabalhar com o seu estresse, com a sua preocupação, com as suas exigências, com o seu excesso de trabalho, sua falta de repouso, não é? Então nós precisamos olhar a dor com respeito e buscar na dor fator de equilíbrio. A resistência à dor, que cada pessoa tem uma e é meio subjetiva, ela seria então talvez uma resistência ao aprendizado? Porque, por exemplo, eu fico imaginando uma pessoa que é altamente resistente à dor, tem dores, mas não se incomoda. Se incomoda, mas suporta essas dores. Se por um lado ele está vivenciando melhor essas dores, por um lado o fato dessas dores não incomodarem tanto quanto incomodaria uma pessoa normal, quer dizer que ele é mais cabeça dura? Não, acho que a dor, não, ele está vivendo aquela dor de uma forma mais equilibrada, né? Quanto mais nós recalcitramos, mais nós nos revoltamos, mais a dor se excita, mais ela se agrava. Quanto mais você se acomoda com ela, quanto mais você a aceita, a compreende, mais ela se acalma. Faça uma experiência no banco do dentista. É bom demais. Relaxe e diga assim para a dor: eu vou te sentir até onde você puder. Né, Tudinho? Dá, Tudinho. Dá sim. Você senta na cadeira armado, tenso, vai doer pra caramba. Você está todo protegido e lutando contra ela para que ela não doa. Ela vai doer demais. Mas se você relaxa e aceita, ela dói muito menos. Ela dói muito menos. Eu já fiz essas experiências. Dói muito menos. Não estou dizendo, não tome anestesia, não é isso não, né? Mas tem procedimentos dentários que você não precisa ficar tomando tanta anestesia, né? Tá certo? O motorzinho do dentista, então, né? Ame-o. Né? E você verá que ele não se torna aquele incômodo que é, né? Que você o aceita, concorda com ele, né? Não é isso? Então as dores se acalmam quando nós as aceitamos e desaparecem quando as compreendemos. Portanto, a dor traz ganhos evolutivos, faz da alma um gigante, fator irredutível de evolução, opera gradativa harmonização com a lei, desperta e desenvolve qualidades. Se a dor faz a evolução progressivamente a anula. São todas frases da grande síntese, né? Aqui está o Sócrates no seu momento da morte, quando ele aceita como imposição da lei, mas o nosso tempo não nos permite pararmos por aí, né? A dor promove depuração de perturbações que trazemos nos nossos campos energéticos. As almas saem purificadas da maceração de um corpo doente. Sensibiliza o espírito. Ai de nós, se não fosse a dor, nós não seríamos espíritos sensíveis como somos hoje, né? O espírito olha então com mais calma dentro de si. A dor e a luta sutilizaram seu ouvido e ele pode ouvir. Então evoca-se o canto do infinito. Então lentamente, do âmago da alma, entoa-se a grande sinfonia do universo. As notas que aí cantam são as estrelas e os mundos, as flores e as almas, as harmonias da lei e o pensamento de Deus. Portanto, nós temos que concordar com a grande síntese que a dor nos faz grande, né? A dor nos liberta, não só da própria dor, mas das mazelas humanas, das inferioridades, da maldade, né? Quer perguntar, Anderson? Eu queria perguntar só o seguinte: a dor, ela tem o mesmo processo de alavancar o progresso, inclusive nos membros inferiores, o que se chama dor evolutiva? Com certeza. A gente vê, por exemplo, as questões dos animais nas filas dos matadores diariamente, e muita coisa que acontece. Os cachorrinhos abandonados na rua. Também, né? Então tem outras coisas que a gente vê, a insensibilidade de uma parte, que é o ser humano, e a sensibilidade exacerbada, no caso da dor, desses animais. Isso é para despertar também e processar mais a evolução mais rápido? Com certeza, a dor atua em todos os níveis da evolução do espírito, né? Mas nos reinos muito inferiores, o espírito ainda é muito bruto e sensível para percebê-las. À medida que ele entra no reino... Dizem que os vegetais sentem dores, né? Mas muito menos, naturalmente.
À medida que o espírito penetra no reino animal, a dor aumenta. Penetra no reino nominal, ela se torna estrondosa. Depois, com a evolução do espírito, ela decresce, né? Não é isso? Mas ela existe no plano animal, com certeza. Os animais sofrem. Sofrem por imposição da evolução, né? Nos diz André Luiz, né? Mas é uma elaboração evolutiva presente, sim. A dor da fome, a dor da carência, né? A dor da perseguição dos seus predadores, deve ser terrível, né? Uma gazela sendo devorada por leoas, não deve ser algo assim que passe despercebido a este ser, né? Não é verdade? Preservação. Minha cadela pariu tem 4 dias. É a primeira vez que ela tem dormido. Aí o que acontece? Eu estava lá olhando, passou uma outra cadela na rua e o meu cachorro viu a outra cadela, sabe? E ela na rua ficou com medo do meu grandão. Aí ela fez assim, com medo. A minha cadela que estava lá no ninhozinho dela, que não saía para beber água, achou que aquilo ali poderia pegar os filhotes dela de alguma maneira, mas ela entrou num desespero. Ela saía, voltava na casinha, voltava, ia lá, olhava o que era que estava provocando aquela dor. Aquela dor na outra, porque a outra estava com medo, ela sentiu uma dor que não existiu, mas ela sentiu dor. Foi uma loucura, assim, para acalmar a Chante por conta dos cachorrinhos. Não há dúvida, né? Nós que temos animais, né? A gente vê como que eles estão sujeitos ao sofrimento, né? A libertação, não lemos, né? Levanta-te, ó alma, tua dor está vencida, morta entre as coisas mortas está a tua dor lá embaixo. Inútil instrumento jogado fora, lá embaixo, na margem deserta de um caminho triste. Portanto, o homem se libertará da dor, com certeza, à medida que ele promover a sua evolução espiritual. Enquanto ele for o que é, diz a grande síntese, todas as suas dores serão justas e meritórias. Portanto, nós temos que deixar de ser o que somos, né? Se queremos libertar-nos da dor. Então, a dor promove a redenção do espírito humano, orienta a alma no seu devido caminho, é a grande mestra da vida, porque é a única linguagem que o homem, ainda nos seus rudimentos de comportamento e de sentimentos, pode obedecer. Ele não conhece outra lei que o faça coagir, o faça modificar as suas intenções do que a dor, né? Portanto, diante da dor, nós temos que absorver as suas reações livremente excitadas do passado, sofrer pacientemente as consequências da própria culpa e procurar se manter-se em harmonia com a lei, evitando qualquer nova violação e reação. Portanto, quando a dor nos visitar, nos cabe uma atitude íntima, primeiro de abraçá-la com boa vontade, depois de tentar fazer uma leitura do que é que ela quer nos ensinar e tentar modificar nos pontos em que necessitamos para que ela não continue a nos constranger. Na atual conjuntura da nossa evolução espiritual, isso é uma grande necessidade para nós. Não fazer de conta, como fazemos, que a dor não existe, a dor não é nossa, tomo um remédio e sigo adiante. Não. É preciso parar, pensar, compreender, aceitar, elaborar e refazer equilíbrios, para que aí sim nós superemos a dor. A dor está em evolução, naturalmente, e quanto mais nós evoluirmos, mais ela se abrandará. A dor tranquila de quem sabe resgata, descobre-lhes as causas, aceita-a livremente como uma reação da lei que trará alegria. De um tormento faz um trabalho fecundo, um instrumento de redenção. Assim o golpe da dor será menos amargo. Com certeza, as dores que a inferioridade humana impôs ao Cristo foram muito menores do que seriam para nós, que não sabemos sofrer, não é? Nós iríamos praguejar, xingar, e as nossas dores seriam muito maiores, né? Portanto, nós devemos transformar
A dor que constrange a evolução em dor que promove a evolução. Dor que aparentemente nos traz prejuízo, em dor que nos traz utilidade. Fazer do mal, que aparentemente é a dor, um bem. Transformá-la de um obstáculo a um estímulo de facilitação. Ao invés de nos restringir, que a dor então nos promova crescimento. Se tivermos sabedoria, isso acontecerá. E não seja um fracasso, mas uma vitória, né? Não um fator limitante, mas que desperte a nossa criatividade. E não nos limitemos ao desespero da dor, mas façamos dela alegria, encontrando motivações para viver, né? Não tornar a dor uma prisão, mas um fator de libertação. Tudo isso é possível. Os grandes avatares da humanidade souberam vivenciar a dor desta maneira, né? A história de Francisco de Assis nos conta que ele teve um processo infeccioso no olho, num dos olhos, e a medicina cruenta da época tratava aquilo de uma forma absurda. Um ferro em brasa era enfiado no meato auditivo, né, dentro do ouvido, até o olho para calciná-lo por dentro. Esse era o tratamento proposto, né, pelo médico. E para que esse tratamento fosse levado a efeito, necessitava-se de muitos homens para segurar um homem, né? Muito conhaque, né, para embriagá-lo, né? Mas dizem que o Francisco de Assis aceitou aquilo sem... Abençoou, né? Abençoou, tem essa história mesmo, né? O irmãozinho ferro em brasa ali, ele não teve um lamento, né? Não teve um grito de desespero, né? Aceitou aquilo com tranquilidade. Ainda disse ao médico, né? Se precisasse fazer de novo, fizesse. Né? Coisas absurdas, né? Só um espírito gigante como aquele poderia vivenciar essa dor desta forma. E com certeza a dor para ele não foi o que seria para nós. Com certeza, né? Mas outra ferramenta indispensável para que o homem evolua é a renúncia. Sem a renúncia ao passado, nós não vamos lugar algum nesse universo. Então nós temos que deixar para trás o fardo das conquistas da animalidade que ainda vigoram em nós. Então nós temos uma série de hábitos, de costumes ainda vigorosos em nós que requerem ser banidos através da renúncia. Portanto, sem renúncia não se constrói o homem novo. Isso aí nós já estamos cientes, todos os grandes inspirados nos falam isso, a literatura espírita está cheia desses conselhos, não é verdade? Então é inútil nós resistirmos, se não nos desapegarmos a uma série de falsos valores que ainda alimentamos, nós não iremos construir o novo homem na nossa intimidade. Portanto, nós temos que renunciar aos valores irrisórios, né? Esses aqui são bravos, né, Sô? Eu queria ter um carrão desse aqui. Oi? É? Parece, é. Acho que eu devia ter colocado, era uma Ferrari, né? É a Ferrari. E muitos seres humanos passam a vida... Oi? Limousine. Passam a vida em busca desses falsos valores. Os valores genuínos que nós devemos investir na sua conquista são os imponderáveis, porque são os únicos que se arquivam na nossa consciência. São os únicos que podemos levar de uma vida para outra. Infelizmente, né, para muitos, mas é aquilo que não se vê. Esses são os valores reais, representados pelo que aprendemos, pelo que sabemos, a nossa bagagem intelectual e os nossos patrimônios morais e efetivos. Esses são os valores genuínos que a evolução está nos concitando a conquistar, né? Então vamos utilizar os bens do mundo como verdadeiramente devem ser, como empréstimos temporários, porque nós não vamos levá-los.
conosco, né? A renúncia aos vícios também, né? Vícios que por vezes nos transformam em verdadeiros animais. Os vícios do sexo, os vícios do estômago. Oi? Tadinho do bebê. Vai sujar muito. Agora, o vício da gula e outros vícios mais que infelizmente transformam-nos, né? E nos excitam a velhas paixões que não nos levam a nada. Mas a renúncia do homem não pode ser uma renúncia vazia. A renúncia vazia, ela transtorna a alma e excita novas paixões. Então nós devemos ter a sabedoria de substituir uma alegria por outra, né? De transformar os nossos prazeres. E a grande síntese tenta nos ensinar isso, né? É necessário demolir e reconstruir, sufocar a animalidade individual e social e qualquer expressão dela, substituindo-lhe por manifestações de ordem superior. Se a renúncia é necessária como demolição, é indispensável substituir o velho por novas paixões, impulsos e criações, para que o ritmo da vida não pare e o espírito não fique árido. Evitai as loucuras da renúncia pela renúncia. Isso provoca perigosas zonas de vazio em que a alma se atrofia. Então, retirarmos-nos da sociedade, né? Trancafiarmos-nos num mosteiro, ficarmos lá em atitudes de adoração, longe das necessidades sociais, né? Das necessidades da vida, é uma espécie de loucura que poderá deixar a alma vazia e atrofiá-la. Na verdade, não é isso que a vida nos pede, né? Não é esse tipo de renúncia, a renúncia vazia, não é verdade? Então a renúncia deve ser proveitosa, deve ser positiva, né? A gente deve substituir um prazer por outro, uma alegria por outra, ao invés de deixar o nosso espírito verdadeiramente sem as suas satisfações, né? Por isso não direi ao homem moderno, destrói a riqueza e ser pobre, mas lhe direi que se encaminhe gradativamente, porque só aos poucos poderá conquistar a perfeição. Comece a livrar-se da escravidão do supérfluo, do moderno frenesi da riqueza. A sociedade moderna está estagnada pelo peso de hábitos custosos e supérfluos. É uma corrida à multiplicação artificial das necessidades, escravidão real, alegria efêmera, porque se desvaloriza com o costume. Portanto, nós não precisamos fazer o voto de pobreza e, como tal, tornarmos pesados para a sociedade, porque alguém deverá nos alimentar. Não é essa a proposta. Se temos a oportunidade de possuir algo, né? Se a riqueza veio às nossas mãos por algum mérito nosso, compete-nos transformar aquela riqueza num bem, né? Torná-la uma força de trabalho, aplicá-la no desenvolvimento social e não guardá-la egoisticamente conosco, né? E fazer todo o possível para nos libertar do supérfluo, né? Nós podemos sim viver com aquilo que necessitamos, que nos dá conforto, que favorece a nossa vida, mas existe uma série de bens que nós lutamos por adquirir e que nada nos trazem de proveito. Não é verdade? Eu preciso de sapato, evidentemente, para caminhar, para me apresentar socialmente, mas eu não preciso de 200 pares de sapato, né? Não é verdade? Eu tenho que ter um relógio, é bom que eu me oriente, mas eu não preciso ter 40 relógios em casa, né? Para combinar com as minhas roupas, cada um deles, não é? E por aí vai, né? Às vezes a gente junta uma quinquilharia em casa, que você não usa, não serve para nada, mas você também não se desfaz daquilo, né? Não é verdade? O que é supérfluo para um não é supérfluo para o outro, porque depende da necessidade e das condições de cada um na vida que tem. Com certeza, né? Se uma pessoa que trabalha, ela viaja muito, de repente ela não pode ter só meia dúzia de roupa, porque ela não consegue fazer isso, né? Vamos dar um exemplo assim. Sim, dentro da necessidade de cada um, né? Isso depende muito. Com certeza. Pode ser supérfluo para um, às vezes não é. Então estejamos atentos, né, à nossa vida, né? Observando o que é que eu tenho que eu não preciso. O que é que eu posso dispor para alguém que tem muito menos do que eu? Não é? O que
Que necessidades artificiais eu estou criando para mim mesmo? O que eu posso reduzir na minha vida? Eu achei bacana aquela época que tinha o racionamento de energia, né? Todo mundo vivia no mínimo necessário, né? Ficou gostoso, né? Vamos ligar a televisão hoje não, vamos bater uns papos aqui, vamos conversar, botar os assuntos em dia, para não gastar força. Não é verdade? E a mania que tinha de colocar coisa em freezer. Nunca mais ninguém teve freezer. Né? Nós nos educamos de acordo com a necessidade. Mas para evoluir é essencial dilatar o nosso egoísmo. Incorporar no nosso egoísmo o outro. Então nós não precisamos abdicar do nosso egoísmo, nós temos que dilatá-lo, né? Para outras pessoas caber. Caber outras pessoas, exatamente, né? Então nós temos que evoluir o nosso egoísmo, tornando-o verdadeiramente um altruísmo, né? Para que caiba dentro dele todos os outros. Isso é essencial para a evolução do homem, porque assim está determinado por lei. Então, todas as grandes religiões nos ensinaram exatamente isso, a desenvolvermos o máximo que pudermos o amor ao semelhante. Sem esse desenvolvimento, nós não iremos alçar os altiplanos da evolução. Porque os altiplanos da evolução trazem exigências irrevogáveis. O homem que está delineado no futuro é o homem amoroso, é um homem angelical, que tem uma imensa capacidade de amar o outro como a si próprio. Né? Por isso é essencial fazermos evoluir o nosso egoísmo. Altruísmo não é renúncia, mas expansão de domínio, não perda, mas conquista de progresso e de compreensão, ascensão da vida. Reunir em torno de si, como seus semelhantes, um número cada vez maior de seres é multiplicação de poder, é encontrar-se e reviver neles uma vida centuplicada. Então fazer da necessidade do outro a sua necessidade, fazer da dor do outro a sua dor também, isso pressupõe participar também da alegria do outro e fazer do contentamento do outro a sua própria felicidade. Então nós vamos multiplicar e fazer crescer o nosso próprio eu à medida que amarmos os nossos semelhantes, né? Por isso o conselho que nós deixamos aqui é fazer contatos, é dilatar os nossos ciclos de amizade, uma forma de nós esticarmos o nosso egoísmo, né? Dos nossos prédios, né? Que a gente fica tão isolado um do outro. O dia que fizer um pãozinho de queijo ali, bate no vizinho, ofereça para ele uma bandejinha de pão de queijo. Vocês vão ver como é que isso funciona, que é uma beleza, né? Quando a gente estava estudando naquela ciência para os cromossomos, que eles dividem exatamente para crescer. Para multiplicar. A matemática divina é assim, né? A matemática já ensina para a gente. A matemática divina funciona assim, né? Quando você divide, multiplica. Exatamente. E o amor é a mesma coisa. Com certeza, né? É preciso evoluir a nossa forma de luta também. A luta faz parte da vida, é arquetípica em nós. Nós trazemos a luta dos reinos inferiores quando lutávamos para não morrer, para não ser engolido, e por vezes engolíamos os outros, não é? Participavam da dura luta pela sobrevivência, e até hoje participamos da luta. A luta modificou, deixou de ser uma luta de armas, de músculos, de garras, de dentes. Hoje é uma luta nervosa, é uma luta psíquica, é uma luta de disputa de valores intelectuais. Ainda vivemos uma grande competição, mas essa competição, se ela não pode ser suprimida, ela pode ser modificada, né? Nós podemos fazer evoluir a luta, né? Então a luta teve e tem a sua importância, ela cria, e sem luta não se pode construir. Nos baixos níveis evolutivos a luta é dor e a vitória é fugaz, por se embasa na derrota e no sofrimento do outro. A derrota e o sofrimento do outro irão fazer parte do vitorioso, ele irá experimentá-la também, né? A luta é feroz porque sois selvagens. Somente quando o homem não for mais assim, a luta também não será feroz.
Se a luta outrora foi física, hoje é econômica e nervosa, amanhã será espiritual e ideal, muito mais digna de ser combatida. É a luta que hoje realizo por antecipação, a fim de elevar o homem até a lei social do Evangelho. Então, que a nossa luta seja a luta interior, a batalha que travamos conosco, por nós mesmos, né? Com a nossa interioridade, a grande batalha, né? Que Paulo de Tarso nos ensinou, né? Essa é a verdadeira luta que nos competirá e possivelmente será a última delas. Então, uma vez que essas ferramentas evolutivas estão trabalhando em nós, nós nos transformaremos no homem do futuro. Qual é o homem do futuro? Como ele será? Aqui está um protótipo do homem do futuro, né? Um guerreiro de estrelas, munido de uma arma fantástica que certamente é capaz de explodir mundos, né? Destruir alienígenas. A ficção científica, ela nos propôs que o homem do futuro será um guerreiro de estrelas. Mas a ficção está redondamente enganada. Isso pode nos divertir, né? Nas nossas telas de projeção aí de cinema, mas o homem do futuro não será um guerreiro. O guerreiro é um tipo a ser superado. O guerreiro faz parte do passado. O homem do futuro será um santo. Este é o protótipo da próxima espécie que haverá de habitar este planeta, obedecendo aí ao que Jesus nos anunciou: os mansos herdarão a terra. Os lutadores, os bravos guerreiros que ainda existem na nossa sociedade, se eles não modificarem os seus hábitos, eles serão banidos. Porque a evolução terrena será herdada pelos mansos. Apressemo-nos a conquistar a mansidão. Esse é o conselho, né? Se queremos conquistar o futuro, se queremos viver um amanhã radiante, como é a promessa da vida. Portanto, o homem do futuro já está delineado e já foi vivido no passado. Esse é o protótipo. Todos nos transformaremos em Francisco de Assis. Eu digo que é um plural singular. Né? Todos que estamos aqui devemos nos transformar em Francisco de Assis, que é o nosso próximo passo na evolução, antes de atingirmos as alturas as alturas crísticas, né? Antes de nos convertermos em seres angelicais, né? Portanto, o próximo homem é o homem evangelizado, é o homem santo, é o homem que viverá essencialmente a lei do Evangelho. Irá incorporar todas as virtudes do Evangelho. Portanto, esse homem foi anunciado pelo Cristo. Por isso nós costumamos brincar que Cristo foi o maior dos biólogos que viveu na Terra, né, Arthur? Sem dúvida, porque ele anunciou a próxima espécie que a evolução iria produzir, né? O homem santo do futuro. O professor Valdo Vieira deu nome para essa espécie nova de homem que irá nascer, né? Ele a chamou de Homo sapiens sereníssimos, né? Já viu falar isso, Arthur? Já, né? Não, sereníssimos. Ele foi apelidado de Serenão, né? Serenão. Não é isso? Ele irá substituir a espécie atual, que é o Homo sapiens sapiens. Será uma subespécie, né? Dizem que terá novos valores orgânicos, novas estruturas corporais, né? a seu serviço, sofrerá modificações essenciais no código genético, né? E terá outros atributos. Será um homem profundamente resistente às enfermidades, né? Sofrerá muito menos do que nós sofremos, né? Estará embasado de um poder intelectual muitíssimo alto que o nosso e possuirá uma visão de síntese, uma capacidade intuitiva extraordinária, com a capacidade de entender os fenômenos por leitura direta, sem a necessidade da análise científica que hoje nos serve à compreensão, né? Então esse homem irá viver a lei social do Evangelho, que irá transformar a sociedade, produzindo uma nova civilização entre nós. A nova civilização chamada do terceiro milênio,
será uma civilização onde o homem encontrará a sua felicidade na terra. O homem não será o lobo do homem, será o irmão do próprio homem, né? Portanto, o Evangelho foi estabelecido como solução para todos os problemas do mundo. Ele será colocado no ápice da evolução das leis da vida, será incorporado nas constituições das futuras nações. O Evangelho será carta magna, né? Já pensaram que beleza? O dia que o Sermão da Montanha estiver incorporado na carta magna, na carta constitucional de uma nação, será extraordinário esse dia, né? Mas nós, não sei se veremos, aqui na Terra acho que não, né? Mas no mundo espiritual nós vamos ver esse dia, né? No Evangelho movem-se as forças do infinito. A justiça é automática e perfeita, substancial, e a coordenação social é alcançada. O homem move-se em paz com a harmonia do universo. Não há mais necessidade de ser forte, basta ser justo. Que maravilha, né? Nós poderemos abandonar todas as nossas armas, porque as forças do universo nos defenderão e nós não teremos mais o que temer. Isso é extraordinário para nós, né? Porque a nossa sociedade ainda nos constrange, nós ainda temos temor, né? Quando saímos das ruas das grandes cidades, não é verdade? No centro da cidade a gente corre para fechar o vidro do carro, né? Se sair de noite, então, né? Nós estamos ameaçados. Bem, eu vou saltar alguma coisa porque o nosso tempo já está acabando, né? Os princípios do Evangelho organizam o mundo e criarão, né? Eu acho que criarão as civilizações, né? E o Evangelho também irá dominar as leis econômicas do nosso mundo, porque o nosso mundo ainda vive no terreno econômico em busca de lucros exorbitantes. Explora-se o menos capaz, não é verdade? E o mundo do capitalismo, infelizmente, ainda é um mundo de egoísmos, de fome, de ganhos e de lucros, que perturba a vida econômica de todos os indivíduos da sociedade, né? Então nós vivemos embalados aí por egoísmo de capital, egoísmo de trabalho, egoísmo de produtor, egoísmo de consumidor, egoísmos individuais, de classe, de nações, né? Coalizão de egoísmo, organizações de egoísmo, sempre egoísmo. E assim é, né? As lutas de classe são verdadeiras lutas de egoísmos. Os sistemas classistas, eles defendem arduamente um egoísmo de classe. Não é verdade? O produtor defende o egoísmo do produtor, o consumidor, o egoísmo do consumidor, né? E a nossa sociedade converte-se numa grande batalha de egoísmos, de interesses adversos, onde nenhum tem sossego. Ninguém tem sossego dentro desse sistema, não é? Então, para suprimir esses atritos, nós temos que implantar o Evangelho na economia. Isso aí será extraordinário, né? E vamos preparar-nos no futuro para viver o que o Baldo chamou de comunismo substancial, onde nós compreenderemos que nós possuímos aquilo que temos méritos por possuir. Aquilo que nos pertence é o que fiz por onde ganhar. O mais não me pertence. Portanto, nós devemos nos restringir à lei do mérito. Se eu fiz por merecer, desfrutar de um bem, que eu o desfrute. Mas se eu o roubei, né? Se eu ludibriei alguém, se eu enganei alguém para desfrutar daquele bem, ele não me é genuíno e não me será favorável, né? Portanto, a base da nova economia será o colaboracionismo. Onde será suprimido o erro fundamental do sistema econômico, o egoísmo, a fome de lucro. De forma que o futuro Estado, que estará à disposição do futuro homem, será um futuro
será um estado orgânico. Por isso, com o balde, nós podemos prever uma nova sociologia, né? Uma sociologia biológica, fundamentada na mesma estrutura que se fundamentam os nossos organismos, onde as nossas células trabalham ativamente para o benefício do conjunto e não o benefício de si próprias. Cada órgão do nosso organismo está inserido dentro de um sistema funcional onde o seu trabalho não é para si próprio, mas para o organismo. Já pensaram se o coração resolvesse bombardear o sangue para si mesmo e não para os outros órgãos? Já pensaram se ele fosse egoísta a esse ponto? Se o oxigênio resolvesse reservar o oxigênio que ele absorve somente para ele mesmo e não o distribuísse para todos os outros órgãos e células? Já pensaram? Se os alimentos absorvidos pelo intestino ele entendesse de que seriam só dele e não os distribuísse para o restante da economia orgânica, a vida seria impossível. Não é verdade? A vida se baseia no colaboracionismo. E o organismo, por sua vez, ele protege os órgãos, como se os órgãos e as células fossem ele mesmo. Se uma unha do pé encravar em nós vamos ficar atazanados, né? Porque vai nos incomodar por inteiro a unha do pé, não é verdade? Porque ela é nossa, ela participa da economia, nós vamos fazer tudo para lhe favorecer com um bem, em sanar os seus problemas, não é verdade? Mas nós vivemos numa sociedade que não é assim. Se o outro tem um problema, está lá na beirada do barranco e vai cair a casa dele, isso é com ele, não me importo. Como se nós vivêssemos isolados uns dos outros. É uma grande ilusão que nós vivemos, né? O outro que está lá pendurado no barranco e vai cair é um problema nosso também. É uma unha encravada no pé de uma sociedade orgânica que deveria lutar toda ela para sanar os seus menores problemas, dos seus menores elementos, porque todos são essenciais à felicidade do conjunto. A base biológica da divisão do trabalho por especialização de capacidade é a única que pode justificar o conceito do futuro estado orgânico. Olha só, o futuro estado será orgânico, diferenciado nas unidades compactas em sua fusão, expressão viva do organismo biológico coletivo, estado em sentido colaboracionista, em que, além das funções econômicas e produtivas, acrescentam-se também as funções sociais e éticas. Então nós iremos assistir a essa evolução do Estado, né? Do patriarcado ao feudalismo, à monarquia, à democracia e ao futuro Estado orgânico. E aí, como diz a grande síntese, nós conheceremos a força que tem uma sociedade que se converte em organismo, que nós ainda não conhecemos, né? Então esse Estado irá funcionar exatamente como funciona o nosso organismo, apoiando o indivíduo. Cada indivíduo será uma célula humana dentro dessa sociedade orgânica. A sociedade orgânica irá fornecer o sustento a esta célula, o amparo, irá suprir as suas necessidades, irá favorecer o seu desenvolvimento. E a célula humana, por sua vez, irá amar o organismo. Irá trabalhar em função do organismo social. Já pensaram o dia que nós atingirmos esse estado orgânico que nós ainda não atingimos? Vivemos uma realidade que o indivíduo é inimigo da coletividade e a coletividade é inimiga do indivíduo. O Estado faz leis supondo que o indivíduo vai ludibriá-lo. Não é assim? E o indivíduo estuda as leis para ver onde pode ludibriar. Não é verdade? Quando a gente vai declarar imposto de renda, é assim, onde é que eu posso dar um jeitinho para não pagar o que eu devo, não é? E se puder, uma brechinha... O Estado exagera. O Estado exagera porque ele pressupõe que você vai roubá-lo. Está lá, você falou certinho, né? É. Para todo mundo. Ninguém tirava. Se ninguém roubasse, todos pagariam menos. Não é assim? Portanto, nós devemos desenvolver o amor pela coletividade. Fazer todo o bem possível para a coletividade, né? Estamos saindo um pouco longe disso, não estamos?
Quando a gente vai pagar o imposto, a gente chia, esquecido de que o imposto é um bem para a coletividade. Então, se você pode pagar o imposto com tranquilidade, ele não te pesa, ele não vai te fazer passar por necessidade, paga o imposto com alegria. Ainda que você fique questionando assim, o que vão fazer com esse dinheiro? Onde é que vai parar isso? O novo chefe será eleito pelas suas qualidades espirituais, evidentemente, né? E não por imposição de força, de populismo, ou o que quer que seja, né? Bem, e a última das ferramentas humanas que irá nos elevar aos patamares evolutivos superiores será a arte, né? A arte, ela prenuncia ao homem as belezas do paraíso divino. Nos faz lembrar as excelsitudes divinas para que a alma, então, possa aspirar por elas. Portanto, a arte é sublime em todas as suas expressões. É um instrumento de ascensão espiritual. Haja vista a música que eleva, não é verdade? A pintura, a escultura, todas essas artes, né, que inspiram ao homem as belezas sublimes. Esta arte, então, ela trabalha a alma do homem, conferindo-lhe sensibilidade ao belo, ao justo e ao perfeito, né? Bem, assim nós encerramos a grande síntese, um tanto quanto corrido, infelizmente, pelo horário, né? Mas nós podemos chegar à despedida, né? Que é o último capítulo da grande síntese. Essa despedida nos toca o coração e nós vamos lê-la aqui com vocês, né? Um resumo, né? Cortamos alguns pedaços dessa despedida, mas vamos lê-la, né? Para que ela possa bafejar a nossa alma e nós possamos ir embora, então, com os nossos corações fecundados por essas emanações sublimes que vincularam essa mensagem através de Ubaldi. A vida é uma viagem e nela só possuís vossas obras. Alcançareis formas de consciência que hoje nem sequer sabeis imaginar. Uma grande atração governa o universo por inteiro, o amor. Aqui fala também o coração, exortando-vos a subir. A ciência, digo que, enquanto não for fecundada pelo amor evangélico, será uma ciência de inferno. Inútil é o progresso mecânico que faz da terra um jardim, se nesse jardim mora uma fera. A terra é um inferno porque vós sois demônios. Tornar-vos anjos e a terra será um paraíso. Não temam a algazarra humana que busca glória, riqueza e prazer, porque se esta por um momento vence e goza, a lei está vigente. Jamais agridais. Não sejais vós os agentes de vossa justiça, mas a divina. Perdoai. Fazeis sempre o bem e o fareis a vós mesmos. Deixai a reação à lei. Não vos prendais ao ofensor com a vingança. Não espalheis jamais pensamentos, palavras, atos de destruição. Não movimenteis as forças negativas da demolição, pois de retorno elas cairão sobre vós mesmos. Sede sempre construtivos. Em qualquer campo, seja vossa preocupação em apenas criar e jamais demolir. Não vos rebeleis, mas aceitai todo o trabalho que vosso destino vos oferece. Nunca sereis onerados acima de vossas forças. Tende fé, ainda que o céu esteja negro, o horizonte fechado e tudo pareça acabado, porque lá sempre está à espera uma força que vos fará ressurgir. Ai de quem desperdiçar o seu tempo e não fizer de sua vida uma missão. Deixo-vos. Minha última palavra é a quem sofre. Esse é grande na terra porque regressa a Deus. Destruí a dor e destruireis a vós mesmos. Felizes os que choram porque serão consolados. Não temais a morte que vos liberta. Vós e vossas obras, tudo é indestrutível por toda a eternidade. Minha palavra é de amor, de paz, de perdão para todos. Minha obra está terminada. Se durante anos e anos uma humanidade diferente, muito maior e melhor, olhando para trás, pesquisar essa semente lançada com muita antecipação para ser logo fecundada e compreendida, admirando-se como tenha sido possível adiantar-se aos tempos,
tenha ela um pensamento de gratidão para o ser humano que, sozinho e desconhecido, realizou este trabalho por meio de seu amor e de seu martírio. A sinfonia está escrita. O cântico emudece, para ressurgir em outras formas, noutros lugares. A voz apaga-se, o pensamento se afasta de sua manifestação exterior na profundeza para o seu centro no infinito. Então encerramos aí a grande síntese. Parabéns para vocês, né, que frequentaram aí o ano inteiro, né? E sobretudo para aqueles que leram a obra. Se não a leram, ainda tem ainda o resto do ano, né? Podem ainda correr e terminar o ano, cientes de que absorveram pelo menos aquilo que nos parece essencial neste trabalho tão fecundo, tão importante para os nossos dias, que nos aproxima da ciência e ao mesmo tempo nos evoca o Evangelho como o ferramental essencial para a nossa transformação em novo homem. Então fica aí o nosso convite para os estudos do ano que vem. Aí aqui está errado, né? Nós vamos continuar no terceiro sábado, né? Tá claro, né? E segunda-feira agora, às 19 horas, nós vamos nos encontrar na rua Ludigero Dolabella, 390, no Gutierrez, em cima do edifício da Caixa Econômica. E lá nós vamos fazer uma nossa festinha de Natal, vamos reunir as pessoas que participam lá dos estudos do Cefet. Vocês todos já foram convidados, continuam sendo convidados. Se quiserem ir, devem levar um presente que vai de 0, né? Não sei se tem, a R$50. Tem presente que não custa nada, gente. Um abraço não custa nada, né? Quem quiser ir deve dar o seu nome para o Aguinaldo no telefone 9971-3075. No dia 26 de fevereiro, de 14 às 19 horas, nós estaremos lá no Cefet, na Avenida Amazonas 5253, Nova Suíça, para o nosso 16º Seminário Pietro Baldi, que será do livro As Seições Humanas, na sua primeira versão, aqui é a capa da última edição. Então nós vamos apresentar trabalhos que foram desenvolvidos nesta obra. Não há necessidade de inscrição, a entrada é absolutamente franca, e se vocês quiserem maiores detalhes depois no site ubaldebh.org. Foi uma alegria imensa compartilhar esse ano com vocês. Vocês então possam retornar aos lares, levando aí a paz no coração, né? E a aspiração pelo bem como um presente do céu para todos nós, né? Foi um prazer, viu? Oi?